Na sua opinião, as prisões de José Rainha e dos outros integrantes da FNL tiveram motivação política? É a mesma ladainha, a mesma cantilena de sempre, né? Você sempre observa, né, quando você tem lideranças políticas implicadas em investigações, que depois desdobram para acusações e depois para condenações, ele sempre vai alegar perseguição política, quando na verdade simplesmente a justiça analisou os fatos e identificou aí uma conduta criminosa. Então, eu não vejo novidade nenhuma, né, na justificativa. A gente sabe que o Dr. Zé Eduardo estava falando aí sobre... estava relativizando a certeza jurídica do cometimento do crime na segunda instância. É o caso, por exemplo, você pode até alegar uma nulidade ou o crime pode prescrever, olha só. Né? Isso não apaga o passado. Houve o crime. Você rasgar um processo não te dá o poder de apagar o que aconteceu. Muitas vezes houve a conduta criminosa, o Estado simplesmente perde a pretensão de punir. Né? Agora, nesse caso de alegação de perseguição política, isso é a desculpa mais ventilada no debate público. E vamos ser justos, em ambos os casos, tanto quando o réu está sendo pertinentemente acusado, quanto nas situações em que ele está sendo injustamente acusado. Então, é o que se espera, né, do grupo ao qual ele faz parte, que o defenda. Né? Agora, vamos aguardar então a conclusão do processo, porque, de novo, é uma acusação muito grave, né? Não é só de uma pessoa, mas eu imagino que para que a coisa já tenha escalado nesse patamar, deve haver muitos indícios e muitas evidências de que esse líder, né, do movimento rural praticou esses atos aí lamentáveis. Mas, de novo, vamos aguardar a conclusão dos autos antes de fazer pré-julgamentos ou distorcer as palavras de quem quer que seja. Zé, você acredita que as prisões tiveram motivação política? Eu não vi o processo, Luciana, então eu estaria equivocado se dissesse, mas lendo a decisão do desembargador Marcelo Semer, me dá a impressão que pode ter sido uma forçada de barra, sim. Ele chega a diferenciar reivindicações sociais de atos ilícitos, claro, e essa é uma das razões da fundamentação da decisão dele. Considerando que é um desembargador que eu conheço, uma pessoa séria, correta, íntegra e cuidadosa, eu não tenho por que duvidar daquilo que ele falou, mas eu não vi o processo. Então, eu não posso dizer a você se houve perseguição ou não. Mas a decisão dá a entender, não fala isso, mas dá a entender que teve alguma coisa ali um pouquinho não bem posta, claro? E aí, eu não acho, Caio, que é uma catilinária, vamos chamar assim, você pura e simplesmente falar que há perseguição política. Eu tenho que olhar os fatos. Então, por exemplo, nas prisões que Alexandre de Moraes fez e que se reclama que houve perseguição política, etc., tem que olhar os fatos individualizadamente, verificar se há, se não há, etc. Não é uma catilinária eu dizer, olha, eu tenho uma situação de perseguição política. Como também no caso do Zé Rainha. Ou seja, tem que olhar os fatos, não dá para a gente pré-julgar nada, seja porque as pessoas nos agradam ou não nos agradam. Então, no fundo, eu acho que a gente tem que tentar... A liberdade é um bem muito sagrado para ser tolhido de forma abrupta. Tem que ser em situações extremas, sim. Claro que a pessoa vai perder a liberdade depois da condenação em trânsito julgado, ou em situações cautelares graves. Eu não posso banalizar, eu não posso pretender que a prisão cautelar seja uma antecipação punitiva para saciar o desejo implacável, às vezes, da sociedade de dar uma resposta retributiva. Aliás, o direito penal não existe para vinganças, desde a época da lei de Italião, né, Caio? Ele existe para a ressocialização das pessoas, pelo menos na visão mais moderna. Então, quando você fala, pensa mais na vítima do que pensa mais no réu, não é verdade. Eu tenho que pensar na ressocialização do réu, se ele eventualmente foi condenado, se ele vai cumprir, como eu tenho que pensar na segurança da sociedade. Para isso, existe a prisão cautelar, que deve ser tomada com comedimento, sem perseguições políticas à direita ou à esquerda, olhando-se cada caso.
Como eu não olhei especificamente o caso de Zé Rainha, eu não posso dizer, mas a decisão do juiz Marcelo Temer me parece que mostra que existe efetivamente uma perseguição. E mais, você até me lembrou de um episódio que joga a meu favor na argumentação que eu dizia, a prescrição. Se eu tenho um fato que já está prescrito, eu não apago a dimensão moral do delito, mas eu apago a pretensão punitiva do Estado. Isso pode ser reconhecido nas instâncias superiores. Veja que coisa horrorosa. Uma pessoa que está com um crime prescrito ser colocada atrás das grades, coisa que o Estado não podia fazer. É o Estado-arbítrio. Eu não posso defender no Estado de Direito o Estado-arbítrio. Ah, mas ele cometeu o crime no passado, pois bem, só que efetivamente o Estado não conseguiu apurar e prescreveu. É por isso que existem esses recursos superiores. É assim e sempre será assim no Estado de Direito. O problema é que a justiça do Brasil é morosa. Esse é um problema, é outra situação. Agora, que a pessoa só pode ser considerada culpada após trânsito em julgado na sentença é absolutamente correto. Aliás, é o que diz textualmente a Constituição Federal.